joia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de como costurar tecidos finos. Esses tecidos, como por exemplo esse aqui da minha blusa que eu fiz, que é uma seda gloss, que são tecidos, né, que exigem um pouquinho mais de cuidado e de atenção. Por eles serem mais moles, mais fluidos, eles tendem a escorregar, sair da marcação e dificultar um pouco a costura do nosso projeto. Mas com as dicas que eu vou passar aqui para vocês vão ver que a costura de vocês desse tipo de tecido vai ficar bem mais fácil, beleza? Então antes da gente ir lá pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês. Vamos lá? A primeira dica para costurar tecidos finos é caprichar na fixação do molde no tecido. Como esses tecidos eles tendem a deslizar, a ficar saindo do lugar, então o molde ele tem que estar bem fixado. E as minhas recomendações para vocês são: primeiro, procurar alfinetes que tenham a ponta mais fina possível, beleza? Quando você for a um armarinho procurar por alfinetes, procura aquele de numeração mais fina possível, porque aí você impede que esse alfinete puxe algum fio do seu tecido e acabe aí estragando. A outra recomendação é: verifique se o seu alfinete tem alguma ponta soltinha. Você pode fazer isso com uma lixa de unha ou com uma lixa d'água bem fininha. E também verifique se ele não está enferrujado. Se tiver, você pode utilizar aí uma lã de aço para poder fazer aí esse polimento, tá? Em alguns casos você não vai conseguir recuperar o seu alfinete, mas em outros casos pode ser possível. A outra recomendação é: se você não encontrar um alfinete bem fininho ou o seu tecido mesmo assim não aceitar alfinete, você pode utilizar clips. Tem aqueles próprios para costura e tem também uns de papelaria. Vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho. Esse meu aqui, ó, é um clipe próprio para costura que você utiliza, né, para fixar. E esse outro aqui, ó, é um de papelaria normal. Eu também utilizo bastante esse daqui também, que ajuda muito. Outra alternativa também aí para fixar o molde no tecido é utilizar a fita crepe. Eu já falei aqui para vocês em diversos vídeos, como por exemplo no que eu ensino a cortar viés, eu utilizo muito a fita crepe para também ajudar aí na hora de fixar o molde, né, no tecido e fazer um corte mais preciso, beleza? A fita crepe também pode ajudar muito. Se você ainda não assistiu esse vídeo de como fazer viés, eu vou deixar ele linkado aqui para vocês, que pode dar aí algumas ideias para você utilizar a fita crepe na costura. E pessoal, quando vocês estiverem costurando um tecido como por exemplo um tule, onde você não consegue ter aderência para fixar o molde nele com o alfinete, você pode fazer alinhavos maiores, alinhavando o molde no tule, né? Geralmente acontece em tule ou renda, que eles têm assim, tipo, eles são mais vazados, você não consegue prender ele bem com o alfinete. Você pode utilizar alinhavo, tá? Você alinhava o molde aí no tecido, no tule, na renda, e aí depois você consegue fixar melhor. Você faz com um ponto maior e aí você depois consegue desmanchar esse alinhavo mais facilmente, mas mesmo assim você consegue fixar melhor o molde no tecido. A segunda dica para facilitar a costura de tecidos mais finos é quanto à marcação. Como eu já falei para vocês, esse tecido, a maior problemática de tecido fino é ele ficar escorregando e saindo do lugar. E aí, em muitos casos, você não vai conseguir fazer uma marcação muito efetiva, né? Muito precisa. E aí, nesses casos, eu vou mostrar aqui para vocês quais são os recursos que a gente tem para que essa marcação fique precisa e não dê muito trabalho aí na hora de fazê-la. A primeira dica é utilizar objetos de marcação que sejam macios, por exemplo, um giz
de alfaiate mais molinho, ou muita gente utiliza também sabonete. E outra dica que eu tenho pra dar aqui pra vocês são essas canetas aqui que elas apagam, né, com o ferro. Então assim, elas são, pela ponta dela ser bem fina, você consegue ter uma precisão muito boa e depois você consegue apagar ali com o ferro e fica tudo certo. A outra recomendação que vai te ajudar aí na hora de trabalhar com tecidos mais finos é que quando você for pôr o molde, ele já tenha a margem de costura nele, porque aí vai diminuir a sua dificuldade na hora de fazer a marcação desse tecido, porque já vai estar lá a margem de costura, você vai e corta já rente ao molde. As outras marcações, como por exemplo piques, pontos de interseção, né? Aí você pode fazer utilizando essas técnicas aí que eu falei pra vocês. Em tecidos como tule e renda, que às vezes não pega nenhum tipo de marcação, você pode utilizar aí o alinhavo, que também é uma excelente forma de você conseguir marcar esses tecidos, beleza? A terceira dica que vai facilitar o seu trabalho aí é utilizar tesouras muito afiadas. Porque quando a tesoura ela não tá bem afiada, você começa a cortar e ela começa a puxar o tecido, então sai tecido do lugar, sai molde do lugar. Para qualquer tipo de tecido é importante que a sua tesoura ela esteja afiada, mas para tecido fino eu até recomendo uma tesoura separado só para esse tipo de tecido, porque aí você não corre o risco de ficar engasgando ali e puxando o tecido, tirando ele do lugar. E na hora de cortar o seu tecido, não esqueça de estabilizá-lo com uma mão e depois você vai com a tesoura com a outra, né? Sempre atrás. Você coloca uma mão estabilizando o tecido na frente e com a tesoura atrás. E procure sempre uma superfície plana para que você possa fazer esse corte aí sem maiores dificuldades. E agora nós vamos entrar as dicas sobre a costura propriamente dita. A primeira coisa que você tem que observar é o tipo de agulha que você vai utilizar para costurar um tecido fino. É recomendado que você utilize agulhas que tenham pontas abauladas para que não arranque nenhum fio do seu tecido, beleza? Aqui no canal já tem vídeo falando sobre agulhas, eu vou deixar também linkado aqui para você saber qual que é o tipo de agulha ideal para você costurar um tecido mais fino. E antes de ir para a máquina, para você efetivamente costurar esse tecido mais fino, é muito importante que você alfinete e alinhave bem esse tecido mais fino. Com o tecido mais fino não adianta choro, tem que alfinetar e alinhavar com o máximo de cuidado possível para que ele não saia do lugar das suas marcações. Outra coisa importante é observe as marcações, os piques com bastante cuidado para que a sua peça encaixe de maneira perfeita. Então não tenha preguiça, vai lá, alfineta e alinhava com cuidado antes de você ir para a máquina. E outra dica importante é sempre faça teste num pedaço de retalho antes de ir para a máquina, tá? Às vezes você colocou lá a agulha certa, no número certo, com a ponta certa, mas por algum motivo você costurou outro tecido e aí não se atentou e foi lá e costurou um tecido fino e puxou um fio. Então, antes de costurar, não tenha preguiça e teste num retalho para ver se tá tudo certo com a sua agulha, que vai evitar aí muito, como é que se diz? Muitas dores de cabeça no seu projeto. A outra diquinha é sobre tamanho de ponto e tensão da linha. Nesse testezinho que você for fazer com esse retalho, você vai testar nele também a tensão e o tamanho do ponto, né? A tensão da linha e o tamanho do ponto. Porque pode acontecer de tecidos mais finos eles ficarem com a costura enrugada, e quando isso acontece é porque não está ajustado direitinho a tensão da linha, beleza? É outro ponto que vocês têm aí
que observar. E se o tecido que vocês estiverem costurando for muito fino, vocês também têm que observar a distância entre o pé calcador e a parte de baixo da sua máquina, porque tem máquina que tem como você ajustar aqueles dentes que ficam embaixo da máquina para poder puxar o tecido, né? Quando o tecido ele é muito fino e aqueles dentes estão muito baixinho, acaba que o tecido não tem tanta aderência assim com os dentes e você não consegue costurar ele bem. Então observa se sua máquina tem esse tipo de ajuste, né, desses dentinhos que puxa o seu tecido, e se não tiver, você pode utilizar aí algum tipo de material, como um papel manteiga, para poder ajudar aí a deslizar esse tecido entre o pé calcador e os dentes aí que puxa esse tecido, beleza? E mais uma recomendação em tecido fino é o seguinte: nem todos os tecidos fininhos eles aceitam retrocesso, tá? Então, se for esse o caso do seu tecido, você pode diminuir o ponto, deixar o ponto bem menorzinho, e aí você não precisa fazer o retrocesso. Deixa uma linha maior no início e no final da costura, para que depois você vá lá e dê alguns nozinhos, beleza? Tem tecidos que você vai conseguir dar o retrocesso, não vai embolar, não vai ficar com a aparência ruim, mas em outros você pode ter esse tipo de dificuldade. Então é mais ainda necessário que você faça teste em um retalho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje e vejo vocês no próximo vídeo.